Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio, aquela galera que está focada em fazer Enem no final do ano, tá? E a nossa preocupação também é prepará-los, né, para essa batalha, né, fazer esse exame, que o futuro de vocês depende, né, dessa aprovação. Então a gente está aqui junto com vocês nessa batalha, turma. Vocês não estão sós. Hoje a gente vai resolver mais uma lista de porcentagem. Falei no último vídeo que porcentagem é o assunto que mais cai no Enem. Se a gente for me pedirem para elencar um conteúdo que mais cai, é esse. Porcentagem, tem muitas questões envolvendo esse assunto, né? Então a gente vai fazer parte 2 dessas questões do Enem hoje. Vamos responder mais algumas questões do Enem sobre porcentagem, tá? Então vamos comigo. Primeira questão, galera. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de 32,8%, 28,6%, 10,7%, 9,4% ou 8,0%. Então vamos lá, galera. Olha, que você preste atenção na questão. Ela diz que o Brasil ele tem uma área total de 853 milhões de hectares. 853 milhões de hectares. Essa é a área total do território brasileiro. E na questão, ele diz desse total, quanto é destinado à agricultura, agropecuária. Então ele faz essa separação aí na questão. A questão pede quantos por cento desse total é destinado para a agricultura. Tá? Então, se você for na questão, você percebe que 80 milhões desses 853 é destinado à agricultura. Tá? Então, a agricultura representa aí cerca de 80 milhões. Ora, o que a questão quer saber é quanto esses 80 milhões representam em termos percentuais. Ou seja, quanto 80 milhões representa de 853. Tá? Então você tem duas alternativas para responder essa questão. Você pode simplesmente dividir 80 por 853 e multiplicar por 100. Tá? Quando eu quero saber quanto é um valor, quantos por cento é de um valor em cima de outro valor, eu faço uma divisão. Ou, galera, você pode usar uma regra de 3. Eu gosto de usar a regra de 3 porque o pessoal utiliza bastante, né? O próprio aluno gosta de usar a regra de 3. Em porcentagem você pode usar tranquilamente, porque são valores proporcionais. Ora, então vamos usar aqui uma regra de 3 para resolver a questão. Ora, se o total é 853 milhões, esses 853 você associa com quantos por cento? Com 100%, né? Sempre o total você vai associar com 100%. E eu quero saber quanto equivale 80 milhões. Então, 80 milhões equivale a X. Certo? Pronto, olha só. Então, basta aqui você fazer produto dos meios pelo produto dos extremos, né? Você sabe que isso aqui vira uma proporção. E aí você pode aplicar a propriedade fundamental da proporção. Então, vou ter que 853x é igual a 8.000, que é 80 multiplicado por 100. Tá? Então, x vai ser igual a 8.000 dividido por 853. Certo?
Turma, isso aqui vai dar aproximadamente 9,4%. Certo? Então quer dizer que a área destinada para a agricultura representa 9,4% do território brasileiro. Certinho? Então vamos ver a resposta. Resposta correta, letra D de dado, 9,4%. Beleza? Então vamos lá, turminha, para a segunda questão. Olha, questão bastante tranquila, né? Uma pesquisa recente aponta que 8 em cada 10 homens brasileiros dizem cuidar de sua beleza, não apenas de sua higiene pessoal. Outra maneira de representar esse resultado é exibindo o valor percentual dos homens brasileiros que dizem cuidar de sua beleza. Então, qual é o valor percentual que faz essa representação? Letra A, 80%, letra B, 8%, letra C, 0,8%, letra D, 0,08%, ou letra E, 0,008. Ora, galera, vamos lá. Você pode transformar isso aqui numa razão, tá? Então, por exemplo, ele fala na questão que 8 de cada 10. Você pode escrever isso aqui em forma de razão. 8 em cada 10. Beleza, mas ele quer em termos percentuais. Ora, você vai fazer o seguinte, ó, o que é uma porcentagem? Não é uma fração cujo denominador é 100? Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 10, encontrar uma fração equivalente, professor, por que você escolheu multiplicar por 10? Porque a porcentagem é uma fração de denominador 100. Eu já tenho 10 aqui, eu multiplico por 10 para dar 100. Aí eu multiplico em cima e embaixo. Então você vai encontrar que isso aqui é igual a 80 sobre 100. Ora, e 80 sobre 100, galera, é 80%. Então, dizer que de 8 a cada 10 cuidam da sua beleza, sua estética, isso quer dizer que 80% dos homens cuidam da sua apresentação. Beleza? Então, questão tranquila, né? Resposta correta aí, letra A. Certinho? Beleza, galera? Vamos para a próxima agora. Terceiro, o turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2002 e 2006, o número de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 15% e chegou a 1,8 milhão. Beleza, cerca de 60% desse contingente de trabalhadores já está no mercado informal. Beleza. Para regularizar os empregadores informais que estão nas atividades ligadas ao turismo, o número de trabalhadores que terá que assinar a carteira profissional é de 210, 720, 810, 1,08 ou 1,35. Certo? Olha lá, pessoal, então vamos lá, o que a gente vai fazer? Então, o que eu tenho que calcular? Tenho que calcular quanto é 60% desse 1,8 milhões, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Você pode fazer que nem a gente fez a questão anterior, utilizando a regra de 3, tá? Então, 1,8 milhões, 1,8 ou 1,8 milhão, você pode botar assim ou pode botar os zeros, né? Mas vamos deixar assim mesmo. Então, esse valor representa os 100%, que é o total, né? Certo? A galera que está sem carteira assinada representa 60% desse total, tá? Então, preciso descobrir quanto é esse 60%. Então, nesse caso, 60% equivale a X, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai encontrar 100x igual 1.080, certo? Então, você dividindo isso aqui por 100, você vai encontrar 1,08 milhões. Então, o total de pessoas sem carteira assinada, esses 60%, eles representam 1,08 milhões. Então, qual é a resposta correta aí? Letra D de dado.
Certinho, turma? Beleza. Vamos para a quarta questão. A ingestão de sódio no Brasil, que já é normalmente alta, tende a atingir os mais elevados índices no inverno, quando cresce o consumo de alimentos calóricos e condimentados. Mas o sal não é um vilão, ele pode e deve ser consumido diariamente, salvo algumas restrições. Para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha, cloreto de sódio, não deve ultrapassar 100 gramas diárias ou 2,4 gramas de sódio. Considerando que o sal de cozinha é composto por 40% de sódio e 60% de cloro. Considere uma pessoa saudável que no decorrer de 30 dias consuma 450 gramas de sal de cozinha. O seu consumo médio diário excede ao consumo máximo recomendado diariamente em letra A 150%, letra B 250%, letra C 275%, letra D 525% ou letra E 625%. Então, galera, vamos recolher aqui os dados da questão, né? Vamos organizar os nossos dados. Olha só, ele falou o seguinte: para uma pessoa saudável, o consumo máximo de sal de cozinha não deve ultrapassar 100 gramas. Tá, o consumo máximo, 6 gramas de sal. 6 gramas de sal, certo? Olha só que o seguinte, ele falou ou 2,4 gramas de sódio, tá? Ou 2,4 gramas de sódio, certo? Então, o que acontece? Considerando que o sal de cozinha é composto, ele falou que o sal de cozinha ele vai ser composto de 40% de sódio, 40% de sódio, certo? E 60% de cloro. 60% de cloro. Certo? Beleza. Então esse 40% de sódio corresponde justamente a esse 2,4 gramas, tá? Que é 40% do sal, dos 6 gramas diário. Beleza? Então ele quer saber o seguinte: considerando uma pessoa que em 30 dias consuma 450 gramas de sal, o seu consumo médio excede ao consumo máximo recomendado diariamente em, olha só, a pessoa que consome 450 gramas de sal, certo? Ele está por mês ingerindo quanto aí de sódio? Eu tenho que calcular 450 40% de 450 gramas de sal, porque isso aqui é a quantidade de sal. Então, vou pegar esse 450, vou multiplicar isso aqui por 0,4. Certo? Então, vou multiplicar aqui 450 multiplicado por 0,4. Vamos ver quanto é que dá. 0 vão 2, 4 vezes 4, 16 com 2, 18. Aí você tem 0, 0 e 0, 0, 0, 8 e 1. 180 gramas. Então isso aqui representa 180 gramas de sódio. Tá? 180 gramas de sódio durante o mês. Certo? Só que isso aí foi feito durante quanto tempo? Durante 30 dias. Então eu tenho que pegar esse 180 e dividir por 30. Né? Porque isso aí foi consumido durante aí o mês inteiro. Tá? Então você vai encontrar que ele consome 6 gramas de sódio. Certo, galera? Então a gente tem que saber quanto isso aí vai exceder do 2,4.
tá? Então eu tenho que saber o que eu faço. Quantos por cento é o 6 desse 2,4? Então eu vou pegar esse 6 e vou dividir ele por 2,4. Para me saber quantos por cento é. Tá? Então, se você fizer isso, ou você pode fazer a regra de 3 também. Então, você pode responder isso aqui através da regra de 3. Já que a gente está resolvendo a maioria das questões por regra de 3, a gente pode fazer isso. Então, veja só, esse 2,4 representa o 100%. 2,4 de sódio representa 100%. Tá? E esses 6 gramas representa X. Tá? Fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, eu vou ter 2,4x igual a 600. Certo? Vamos dividir aqui 600 por 2,4. Tá? Ora, quando você tem que dividir um número decimal por um número inteiro, ou um número inteiro por decimal, o que você faz? Você tenta transformar os dois em inteiros, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ora, para eu transformar o 2,4 em um número inteiro, eu tenho que correr uma casa, tá? Então, esse x aqui vai ser igual. Eu vou transformar o 2,4 em 24, é como se eu estivesse multiplicando em cima e embaixo por 100, ó. Aliás, por 10, não precisa ser por 100. Por 10 que basta uma casa. Então você vai ter 6.000 dividido por 24. Certo? Então vamos dividir aqui 6.000 por 24. Fazer essa divisão. Então 60 dividido por 24 dá 2, né? 2 vezes 24 dá 48. 48 para 60 fica 12. Certo? Aí, o que acontece? Sobrou aqui um zero, né? Vai ficar 120. Certo? 120 dividido por 24 dá 5. Certo? Então, 5 vezes 24 vai dar exatamente 120. Então, para 120, nada. Beleza? Então, o que acontece? Sobrou um zero aqui, galera, eu acrescento aqui, ó. Tá? Então, essa quantidade aqui vai ser uma quantidade de 250%. Então, esse é o valor que ele está consumindo a mais em relação à parte que é recomendada. Tá? Galera, essa questão ela é assim, que você tem que prestar muita atenção, porque ele fala em 100 gramas de sal e relaciona a quantidade de sódio. Tá? Então a gente tem que analisar isso. Quando ele fala também na questão, ele fala a quantidade de sal que ele consome. Tá? Então eu tive que saber quanto de sódio aqui ele vai consumir. Tá? No caso aqui, calcular quanto é os 40% de 450, que dá 180 gramas. Beleza? Então, calculado quanto é que ele consome de sódio, aí eu peguei os 180, porque ele quer a média, tá? E pediu a considerar 30 dias. Então, eu peguei 180 e dividi por 30. Então, o consumo dele diário é de 106 gramas de sódio, enquanto o recomendado é de 2,4. Então, o que eu tive que fazer? Aí eu tenho que saber quantos por cento é esses 6 gramas. Tá? Quanto ele representa desse 2,4. É um valor maior, então vai ficar mais de 100%. Tá? Então, eu fiz a regra de 3, 2,4 representa 100% e os 100 gramas representa a X. Certo? E aí, consegui encontrar que esse consumo dele de sódio, que foi a pergunta que ele fez, representa aí 250% do que é recomendado. Beleza, galerinha? Espero ter mais um vídeo envolvendo
porcentagem, que é um assunto que cai bastante no Enem, tá? É o segundo vídeo que a gente faz em relação a questões do Enem, tá? E a gente ainda vai elaborar mais um vídeo, então muita atenção nessas questões de porcentagem, tá? Quanto mais questões do Enem você fizer, mais facilidade você vai ter na hora de interpretar, de resolver as questões. Porque às vezes a resolução de uma questão, você pode usar a mesma metodologia para resolver outras questões. Beleza? Então, um abraço a todos, já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.